Hi guys, it's Jimmy here. Hoje eu vou estar analisando aqui com vocês o sotaque que eu considero o mais difícil do Reino Unido. Da Inglaterra, com certeza. Do Reino Unido, talvez. Bom, hoje pra mim, ele já ficou fácil de entender, porque é o meu sotaque favorito. Então eu ouço bastante dos Scouse, não somente a parte do sotaque, mas do dialeto, né, que o léxico, as palavras, o vocabulário também está incluso. E é um sotaque que eu tenho um apreço imenso. E para isso, a gente vai estar assistindo o primeiro episódio do Boss Podcast, que é apresentado por Paddy the Baddy. Para quem não conhece, é um lutador de UFC lá de Liverpool. Ele é bem famoso assim pelas entrevistas que ele dá. Ele não tem um cartel assim excepcional, mas ele é um bom lutador. E Jamie Webster, para quem aí é um Red, de fato, um torcedor do Liverpool, vai conhecer o Jamie Webster, porque é ele que escreve e toca várias das músicas, vários dos chants que são cantados aos jogadores. Não somente dos jogadores, mas chants próprios do clube também. Então, tem um evento chamado de Boss Night. Normalmente acontece depois dos jogos das partidas de Premier League, lá na Inglaterra, em Liverpool mais especificamente, onde ele vai, pega o violão e começa a tocar para celebrar um título, celebrar uma vitória. E aí ele começa a cantar essas músicas que são relacionadas a cânticos do time. Por exemplo, We conquered all of Europe, we're never gonna stop. From Paris down to Turkey, we won the bloody lot. Bob Paisley and Bill Shankly, the fields of Enfield Road. We are loyal supporters and we come from Liverpool. Pois é, pra quem não sabe aí, eu torço por Liverpool também, então eu conheço bastante disso. Fora que eu também sou especialista em sotaques e vou estar ajudando vocês a dissecar esse sotaque hoje. Vamos nessa. Ó, eu não vou colocar as legendas automáticas do YouTube, porque eu não gosto de assistir com legenda. Mas na edição do vídeo, eu vou colocar a legenda do CapCut, a legenda automática. Pode ser que contenha alguns erros nela também, tá? Vamos lá. What's happening, everyone? Welcome to the first episode of the Boss Podcast. Buzzing to do this. Obviously, it's a podcast where me and our amazing host as well, Paddy. Welcome to Boss, Paddy, lad. Yeah. And we're going to just talk about the Reds, talk about everything that's happened so far and everything we think's going to happen this season. And also, we're going to try and connect with you, the fans. And, of course, we're going to try and give back to the community when we can through this pod. So, yeah, nice one for watching, listening, whatever it is you're doing. And may as well crack on with the topic on everyone's lips at the minute, other than Wembley. It's the gaffer leaving, Jürgen going, and I still haven't processed it yet, Pad. I don't know about yourself. Tá, primeiro, nessa fala do Jamie Webster, se a primeira vez que você tá ouvindo o Scouse Accent, é um choque, realmente, né? Você vai ver que o ritmo é bem diferente. É algo que é único, assim. Quando a pessoa ouve pela primeira vez, ela associa ao Welsh ou ao Irish, tá? Mas são ritmos bem peculiares. Pode ser que, por ser um sotaque mais sing-songy, possa ser que tenha essa semelhança, né? Mas são ritmos diferentes. Então, para quem não tem ideia do que ele está falando, ele basicamente apresentou o podcast e trouxe o primeiro ponto para a discussão, que vai ser a saída do Jürgen Klopp. Quanto às características fonéticas desse sotaque, tá? Eu não vou nem falar fonológica, porque a quantidade de alofone aqui é absurda. O que acontece? Eu vou trazer um primeiro som, o primeiro fone, que é um alofone. Ele não está presente no sotaque padrão britânico, mas está presente no português brasileiro, que é o nosso som de R, de rato. Esse h. Quando é que ele vai aparecer nos Scouse? Simplificando, toda vez que tiver um suposto som de K, um K, quando comparado ao padrão, no Scouse a gente vai utilizar esse som de h. Então, numa palavra como
like. No Scouse accent, ela vai ser pronunciada como like. Numa frase como I don't like the way you talk. No Scouse seria assim, ó. I don't like the way you talk. Percebeu? Então vocês vão ouvir isso bastante aqui. Vamos ouvir o Paddy agora. About yourself? Felt like someone in my family had died, lad. I'm not messing. Ask the lads in the gym, lad. When it happened that the thing started getting sent round about 11:30, didn't it? In the morning. Yeah. You know what I mean? Because I was on the mat training, lad. I went back over to my phone to just change the tune. And looked and was like, I just had a quick scan of the group chat and was like, what's this? Clicked on it, I was like, gotta be a blag this. Yeah, No, I expected to click on the video and it'd be, know what I mean? That's what I expected, lad. I expected to click on the video and it'd be one of them and it just take the piss out of me in the gym. And then I clicked on it, it was actually Jürgen saying he was leaving, lad. It was just like... Quanto a essa fala do Paddy, o que acontece? Vocês ouviram bastante ele falando like, né? Ele tá falando de como ele se sentiu quando o Jürgen Klopp, que é o antigo técnico do Liverpool, agora é o Arne Slot, saiu. Então quando ele viu a notícia, ele falou que tava treinando, tava no tatame, né? Aí ele pegou o celular, viu lá. Aí quando ele clicou na notícia, ele tava esperando ser um gemidão do WhatsApp. Por isso que eu dei risada naquela hora que ele falou, né? Aí ele falou que era como se alguém da família dele tivesse morrido. Foi assim que ele se sentiu. E de fato, né? O Jürgen Klopp, ele é considerado o maior técnico do Liverpool da década. Acho que do século XXI, né? Como um todo. A gente teve Benitez, alguns outros, né? Mas, assim, o Jürgen não tem como comparar. Pelo título da Champions League, pelo título da Premier League 2019, ele para os torcedores do Liverpool é o maior do século XXI. Para muitos, o maior da história, né? Muita gente fala, inclusive, que ele, com o budget do Guardiola, ele teria feito o que o Guardiola fez e faz, mas o Guardiola, com o budget do Liverpool, não conseguiria fazer a mesma coisa. Não sei se isso é verdade, né? Eu acho que o Guardiola é um técnico absurdo também, ele é muito bom. Mas enfim. Mais uma característica do Scouse accent que eu posso pontuar aqui é a presença do alveolar tap, que é o nosso R de arara, presente principalmente entre vogais, entre sons de vogal. Por exemplo, em very. E uma curiosidade quanto ao léxico. Eu não sei se vocês perceberam, mas toda hora ele fica repetindo lad no final da frase. Isso é como se fosse... Isso pro norte, não só Liverpool, mas no norte todo, né, da Inglaterra, eles utilizam isso como se fosse mate. No sul. Hello, mate. You're right, bruv. No norte vai ser sup, lad. Então, lad é uma palavra muito comum. E o povo usa tem como vício de linguagem mesmo. É como se fosse também que nem o bro americano. Oh no, bro. Oh no, dude. Entendeu? Vamos seguindo aí. It was a fucking bombshell, wasn't it? I mean, I was the same. I was, madly enough, I was in the car on the way to film with the lads from the Anfield Rap. And I was on my way into town. And Lewis said to me, hey, the gaffer's left there, you know. I went, as if, lads, do you know what I mean? He went, nah, lad, look, it's legit, he's left. And the first thing I done was look at my phone to check that it was the 1st of April. You know what I mean? Because I thought... Lad, a few people said that, you know. Lad, I was thinking, is it April Fool's? The first thing I thought, this can't be true, you know what I mean? Because he signed his extension, 2022 until 2026, wasn't it? You know what I mean? So I thought, he'll honour that. Like, he's going nowhere, he loves it here. He said he loves it here, that's why he's staying. You know what I mean? And then... It was mad, it was surreal, but then... Tá, quanto a essa última fala do Jamie, ele tá também falando como ele reagiu a essa saída do Jürgen. Ele olhou a data assim pra ver se não era a pegadinha de 1º de abril, né? April Fools. E realmente foi algo que impactou bastante os Reds, torcedores, jogadores. Eu acho que até pela possibilidade de causar uma instabilidade no elenco,
Tipo, se vier um cara menos competente que o Klopp, eu vou me embora. Isso na cabeça dos jogadores, né? Muitos jogadores ficam no clube justamente por serem comandados por um técnico decente. Tem muito problema, muito conflito de técnico para jogador e vice-versa em relação a tática, em relação a esquema, a posicionamento, a minutagem, principalmente a minutagem. Então a saída de um técnico pode realmente causar uma ruptura no elenco. Vou trazer mais um som para ser analisado aqui. E quanto a esse som, quando a gente traça uma linha assim no meio da Inglaterra, quer dizer, um pouco acima de Londres, para dividir ela ao meio ou com 40 a 60, né? De baixo para cima, existe um som que faz com que você consiga identificar se a pessoa é do sul ou se ela é das Midlands para cima. Se ela é tipo de Nottingham para cima, de Birmingham para cima, entendeu? Que é a vowel, como em but, shut, enough. E de acordo com o Wells Lexicon Set, strut é a strut vowel. Essa vogal, para todo mundo que está das Midlands para cima, ela vai ser substituída por uma vogal U. Então, pessoas como Jamie, como Paddy, elas não pronunciam up, but, shut, strut. Elas vão pronunciar up, but, strut. Como ele falou ali há pouco tempo, bo, né? Já com um glottal stop no final, em vez de but, bo, tá? E lá no comecinho, quando ele falou enough, em vez de enough, que seria de acordo com o padrão. Guys, eu já tô com muito tempo de vídeo aqui. Se vocês quiserem uma continuação, deixa um like, se inscreve no canal. Se você quiser aprender mais sobre sotaques, sobre pronúncia do inglês, entra aqui no grupo que está no primeiro link da descrição para saber das novas turmas do meu curso Projeto Pronúncia, no qual você vai ter lá conteúdo sobre pronúncia, sobre sotaque, fenômenos fonológicos, para você não somente ser capaz de masterizar um sotaque, mas também decodificar o que está sendo dito. Isso aqui que eu estou fazendo, essa análise, que para muita gente seria impossível, né, tá ouvindo isso aqui sem legenda, ou ir para a Inglaterra, viajando o país, passando pelo país, indo para Liverpool, conversando com o povo na rua, sem nenhuma dificuldade, isso só é possível porque eu estudei esses sotaques anteriormente. Eu já venho estudando dialetos da língua inglesa desde 2018. Então, da mesma forma que quando a gente ouve um brasileiro falando assim, e qual foi, menor? Você está dizendo que eu não fui para a escola? Você sabe que é um carioca. Da mesma forma que você conseguiu identificar que esse é um sotaque carioca, eu consigo fazer isso com sotaques no inglês. E é essa habilidade que eu quero passar para você através do curso. Ai, Jimmy, mas eu não ligo para sotaque tanto assim. Você também vai estar aprendendo a parte da gramática fonológica, que são os assuntos essenciais para você desenvolver uma comunicação, que são os assuntos essenciais da parte da fonologia, para você desenvolver uma comunicação eficiente, clara, utilizando formas de conexão de discurso e entendendo como esses fenômenos funcionam. Beleza? Mais uma vez, deixa um like, se inscreva no canal, and I'll see you next time. Cheers!